Mulheres que compram flores. O novo romance de Vanessa Monforte. Um livro que nos chegou até nós através da Porta Editora, a quem nós muito agradecemos. Neste romance nós vamos encontrar a história de 5 mulheres que têm algo em comum. Nós as 4 também. Nós somos amigas e foi a leitura que nos juntou. Obrigada, Porta Editora, por nos fazer chegar estas obras maravilhosas de forma sempre tão simpática. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Dora Silva e este é o meu canal Livros à Lareira com Chá. Aqui um cantinho literário onde eu faço sempre questão de partilhar as minhas leituras. Então, eu hoje trago o vídeo de uma opinião, o mais recente livro que eu li, uma leitura que eu fiz em conjunto, uma leitura que eu tenho que agradecer do fundo do coração, porque esta leitura foi muito especial. Tal como viram a introdução deste vídeo, eu fiz esta leitura em conjunto com a Bia Book, com a Filipa, deste livro é meu, e com a Carla Augusto. São as 3 aqui companheiras de YouTube, elas também têm canais, e mais que uma leitura, a nossa amizade ficou fortalecida por laços que criámos ao longo de horas e horas de conversa que esta leitura maravilhosa nos proporcionou. Também tenho que agradecer, em especial à Porta Editora, porque, na verdade, eu estava muito expectante com esta leitura. Uma leitura que é obrigatória a ser lida por todas as mulheres, porque para além de magia, para além de nos encontrarmos e nos identificarmos com as personagens que compõem esta história, que para mim será, de certeza, uma das novidades mais aguardadas do ano, eu tenho que agradecer à Porta Editora. A Porta Editora tem sido fundamental no apoio dos nossos canais. Desta vez foi espetacular, respondeu com uma rapidez incrível e proporcionou-nos a nós encontrarmos uma obra que nos deixou não só ligadas, porque, tal como eu disse, fortaleceu os nossos laços, como nos proporcionou criar uma opinião que eu tenho a certeza que todas as pessoas, principalmente as mulheres, que ouvirem falar deste livro vão de certeza querer ler. Eu estou a falar deste livro maravilhoso, Mulheres que Compram Flores, o novo romance de Vanessa Monforte, uma escritora espanhola que está a ser um sucesso com este seu romance que fala sobre 5 mulheres. 5 mulheres que nós podemos encontrar em qualquer parte da nossa sociedade. 5 mulheres que têm dramas, que têm frustrações, que fazem desabafos e partilham entre si todo o tipo de histórias, todo o tipo de vivências. E nós encontramos aqui uma espécie de exaltação e de independência da mulher contemporânea. Ora bem, nós podíamos estar perante uma cena do Sexy da Cidade, essa série mundialmente conhecida e que também é caracterizada por personagens, todas elas muito originais, todas muito diferentes, tal como as 5 mulheres que nós encontramos aqui. Então, a nossa história tem como protagonista a Marina. A Marina é uma personagem que vai ter um papel fundamental nesta história, porque vai de certeza trazer a todas nós, a todas as pessoas que leem, uma forma muito interessante de se olhar para si próprio e de realmente pensar sobre o que é que nós queremos da nossa vida. Quais é que são as nossas perspectivas de felicidade e se vale a pena nós deixarmos que alguém tome as decisões e pense por nós. Sim, porque a Marina durante anos viveu um casamento em que ela não era feliz, um casamento em que ela deixou sempre que o marido tomasse as decisões por ela própria e onde ela, quando se vê ficar sem ele, percebe que a sua vida está à deriva, tal como o barco que ela vai comandar durante a nossa história. Então, a Olivia, que é uma das outras personagens que integram esta história maravilhosa, é uma personagem que também vai ter uma importância fundamental. É, no fundo, o elo de ligação destas 5 mulheres. E o que é que elas têm em comum? O facto de frequentarem a mesma florista. O facto de todas elas comprarem flores com fins diferentes. Uma compra porque o marido morreu, outra compra para decorar o escritório, outra compra para os clientes, outra compra para ela própria. E depois há uma outra que compra para o seu amante. Sim, nós temos traição também aqui retratado, mas de uma forma muito interessante e até de uma forma que nos faz olhar para esta mulher que trai de uma forma sem a julgar. Será que num casamento em que não há amor faz sentido trair?
Pois bem, terão que descobrir ao longo da história. Então, a Olivia, tal como eu disse, é uma senhora que vai ter uma importância fundamental, porque a Olivia tem 60 anos. A Olivia é uma mulher já com alguma experiência. Eu achei piada porque as meninas que fizeram a leitura comigo, mais que uma vez acharam que eu tinha características em comum com a Olivia. E a verdade é que qualquer uma de nós pode ter características semelhantes às características que nós encontramos aqui. A Olivia é uma personagem exuberante, é uma personagem que tem a sua forma de viver a vida de forma muito engraçada. É uma mulher que não combina com normas, é uma mulher que vive a vida da forma mais engraçada que vocês possam imaginar. Portanto, é uma personagem que vai dar aqui um bocadinho de ação à nossa história. Todas elas vão travar a amizade de forma ocasional, porque elas, ao frequentarem a florista, elas vão perceber que têm mais em comum do que aquilo que elas pensam. A Bia, lembro-me que em conversa disse que este livro dava uma excelente série televisiva, e eu também acho que sim, porque nós conseguimos imaginar, à medida que vamos a ler a história, que é possível imaginá-las no café a falarem sobre os temas, através de gargalhadas, através de desabafos e até mesmo a chorarem e a partilharem alguns dos seus dramas. É uma leitura que tem uma linguagem cuidada e diferente. É um livro que não é fácil nós entrarmos na história. Talvez porque tenha muitas personagens, mas ao mesmo tempo é isso que torna o livro tão interessante e tão mágico. Sim, eu senti alguma magia a ler esta história. Eu, por vários momentos, eu esquecia-me que era eu e entrava pelo meio destas personagens e queria fazer parte daquele grupo. Um grupo que, à partida, não tinha nada em comum, mas que, ao fim e ao cabo, elas têm tudo em comum. Elas lutam pela independência feminina. Elas lutam pela forma como a mulher se deve de afirmar. E todas nós nos devíamos de afirmar, porque ser mulher é talvez das coisas mais fantásticas que há no mundo. Nós temos o dom de gerar a vida, nós temos o dom de amar de forma incondicional. E por falar em amor, eu podia vos dizer que este livro tem muito amor à mistura, sem dúvida. Encontramos muitas frases, encontramos muitos certos e muitas passagens que nós temos vontade de partilhar com o mundo, que nós temos vontade de sublinhar, que nós temos vontade de marcar. E por isso mesmo eu vou-vos ler um bocadinho uma frase que eu achei que para mim foi das mais importantes. O verdadeiro amor é inesperado. É inevitável. Quando até nos aborrece sentir o que sentimos por essa pessoa. E às vezes assusta. No entanto, se nos deixarmos levar e nos atrevermos a apreciá-lo sem medo, não há nada melhor no mundo que nos faça sentir mais vivos. E é isso que eu acho que está muito presente neste livro. Independentemente dos dramas, independentemente das frustrações, nós encontramos nesta história cada uma das personagens viva. Cada uma das personagens sem medo de afirmar a sua posição. Foi isso que eu gostei. Foi isso que eu encontrei nesta história. A importância de nós olharmos, enquanto mulheres, para cada uma de nós e percebermos qual é a nossa posição. Percebermos quais são os nossos limites. Entendermos que as nossas fragilidades e a nossa vulnerabilidade fazem de nós seres únicos, fazem de nós seres especiais. E a Vanessa, através desta escrita, mostra em muitos momentos a importância e a dimensão de ser única, de ser alguém com capacidades que estão muitas vezes para lá daquilo que os outros veem, ao ponto de nós nos esquecermos de nos afirmar e de ficarmos para trás, como era o caso da Marina, a personagem principal. Elas são amigas, elas criaram uma ligação diferente e elas vão mostrar ao mundo e a todos os leitores desta história que a independência feminina é muito mais do que qualquer corpo, é muito mais que qualquer cara bonita, é muito mais que qualquer relação em que as pessoas não sejam felizes. Eu adorei fazer esta leitura.
Eu adorei a forma como entre nós as quatro nós nos sentimos ligadas, porque de certo modo o que tínhamos em comum foi que não foram as flores, mas foram os livros que nos aproximaram. E depois perceber que as flores têm significados tão bonitos e que sempre me passou ao lado, sempre gostei de flores, mas sempre me passou ao lado, mas que foi esses significados, foram essas mesmas flores que permitiram à Olivia criar um grupo de amigas que, através das palavras, nos traz uma história tão bonita. Obrigada, Porta Editora. Obrigada, Vanessa Monforte. Mas, acima de tudo, obrigada à amizade. Obrigada, Carla. Fostes tão divertida e tão bem disposta. Obrigada, Filipa, por puxares por nós. Por todas as vezes em que a leitura esteve um bocadinho adormecida, tu davas-nos sempre um certo entusiasmo porque ias mais à frente. E tu, Bia, tu foste uma pessoa que me surpreendeu. Não entraste logo na leitura, mas depois, quando entraste, conseguiste perceber e consegues transmitir através da tua opinião uma história tão bonita e que dificilmente alguém que te ouvir não vai ter vontade de ler. E eu? O que é que eu posso dizer sobre mim? Eu, tal como a Olivia, tenho um grilo. Eu, tal como a Olivia, sou uma pessoa que gosto muito de apaziguar e de fazer com que a amizade perdure. Porque sim, os livros e as flores aproximam as mulheres, mas as nossas atitudes e a nossa forma de estar na sociedade ou em qualquer lado é, para mim, aquilo por que eu luto como uma independência feminina. É aquilo que eu luto para que tenhamos um mundo melhor. Obrigada! Espero que tenham gostado da minha opinião e espero que leiam esta história. Vale cada letra, vale cada frase, vale cada vez que passarem para o parágrafo seguinte e que ficam a refletir de que será que nós fazemos sempre tudo o que é correto? Será que a nossa afirmação vale cada esforço? Vale sim. Ser mulher é maravilhoso. Não se esqueçam que o que importa é ser feliz.